Você provavelmente conhece o Spider-Man. Quem é você? Um emissário do inferno! Spider-Man! Me vingarei por meu pai, Purgaria! E o mangá do Homem-Aranha, você conhecia? Você sabia que ele é quase 10 anos mais velho do que o Homem-Aranha da Toei? Você sabia que ele foi escrito por 2 mangakás super renomados? Você sabia que ele saiu aqui no Brasil? Você sabia que os temas presentes nesse mangá influenciam as histórias do Homem-Aranha até hoje? Aposto que não, né? Então, segue a gente depois da vinheta. Como todo mundo sabe, o Homem-Aranha é um dos 3 super-heróis mais famosos do mundo, perdendo apenas para o Superman e para o Batman, mas o Homem-Aranha, se eu não me engano, é o segundo mais rentável, perdendo apenas para o Batman. Não é novidade para ninguém que o Homem-Aranha foi sucesso desde o seu lançamento, e que ele saiu em vários lugares do mundo, e que quase todo lugar do mundo que ele saiu foi um sucesso estrondoso, imediato, porque, de fato, as histórias eram muito boas para a época, e a Marvel, que não é boba nem nada, tentou abocanhar, lá no finalzinho da década de 60, o mercado japonês de quadrinhos, que é o maior do mundo até hoje. Os representantes da Marvel, então, levaram os quadrinhos lá para o Japão e mostraram para diversas editoras. Todas elas diziam que os quadrinhos eram de fato interessantes, que a premissa era legal, que o visual era da hora, e todos eles verificavam o conteúdo, mas a resposta nunca vinha ou nunca era positiva. Foi então que um editor sugeriu que lançassem 10 volumes do Homem-Aranha numa revista semanal, um teste de 10 semanas, para ver se o herói emplacava. Só que o herói apenas durou 8 edições. O público odiou. Havia um abismo enorme cultural entre o americano e o japonês, o que inviabilizou a revista, sendo cancelada mais rápido do que os mangás são cancelados hoje na Shonen Jump quando não são aprovados pelo público. Foi então que a Marvel percebeu que ela tinha que adaptar o seu personagem para o contexto japonês. O Peter Parker é um menino nerd solitário que sofre bullying e que ganhou superpoderes, e por conta de um acidente trágico, ele acaba se tornando super-herói. É uma linguagem quase que universal, esse contexto pode ser aplicado em qualquer cultura. Então, adaptar isso para um mangá não seria tão difícil assim. A Marvel então procurou por 2 artistas, o na época novato Ryoichi Ikegami, que mais tarde, bem mais tarde, lá na década de 90, seria mundialmente conhecido por suas obras Mai, a Garota Sensitiva, Cry Freeman, que ganhou inclusive anime, uma adaptação de Hollywood, e Sanctuary. Esses 3 obras saíram aqui no Brasil de formas oficiais, sendo 2 já na década de 90. E o outro que iria roteirizar o mangá seria o Kazumasa Hirai, autor renomadíssimo e importantíssimo do mangá, mas pouquíssimo comentado. Ele é um dos autores do 8º Homem, que é o super-herói que inspirou o Robocop, e o Gematai Sen, uma das obras mais importantes do mangá, que foi feita em conjunto com o rei do mangá, o Shotaro Shinomori, pai do Kamen Rider. Na história, conhecemos Yukomori, um estudante japonês de ensino médio, fracote, que sofre bullying e que é muito inteligente. Ele estava fazendo uma experiência com uma máquina radioativa que estava no laboratório da escola, sei lá porquê, e durante esse experimento, uma aranha entrou no meio, virou radioativa, mordeu ele, aquela velha história do Homem-Aranha que você já está cansado de saber. O Yukomori também sente ali o seu corpo diferente, rapidamente percebe que ele tem mais força, mais agilidade, que ele sobe nas paredes, ele também resolve costurar o uniforme do Homem-Aranha, e ele também é cuidado por uma tia que é uma senhora idosa.
mas praticamente as semelhanças com Peter Parker acabam por aqui. Uma coisa interessante no Yuko Mori é que ele ganhou esses poderes de Homem-Aranha, só que não despertou nenhuma vontade dentro dele. Ele não tentou ganhar dinheiro com esses poderes, ele não tentou ser super-herói, ele não tentou ser vilão, ele não tentou se vingar do pessoal que sacaneava ele na escola. Ele simplesmente ficava brincando de Homem-Aranha dentro do quarto dele. Outra coisa interessante também é que ele não tem um tio Ben para perder, mas isso não significa que ele não vai perder várias coisas ao longo da história. Komori é um menino tímido, e para vencer essa timidez e a flor da idade que ele tá, ele troca cartinhas de amor com uma menina de outra cidade. Trocar cartinhas amorosas era o Tinder de antigamente, e dessa maneira ele consegue se expressar bem, consegue vencer a timidez, e ele tem ali um namorico à distância com uma menina chamada Rumiko. Essa Rumiko tá vindo visitar Tóquio e é uma oportunidade deles se encontrarem. Enquanto espera Rumiko, Komori presencia um homem muito estranho que começa a assaltar um banco. Esse homem é o super vilão Electro, igualzinho àquele que a gente já conhece do Homem-Aranha americano, pelo menos em visual. E aí o que você imagina? Pô, agora ele vai assumir a identidade dele e vai parar esse assalto de banco. Não, ele simplesmente olha, pensa, caramba, cara perigoso, hein? Solta raio, puxa, deve ser algum ciborgue aí, eu não vou me meter nisso não. Ele se encontra com a Rumiko, eles têm ali um encontrozinho amoroso deles, todo fofinho aos moldes japoneses, principalmente ali da década de 70, né? Não podia acontecer nada tão grandioso assim. E ela revela que a sua verdadeira intenção de vir até Tóquio é encontrar o seu irmão, que veio trabalhar na cidade grande, já tem 2 anos, para acumular dinheiro, porque eles são uma família pobre do interior. Só que ela tenta entrar em contato com esse irmão dela, já tem alguns meses, ele não responde, e ela quer tentar encontrar esse irmão, já que ela sente saudade dele. O casal vai atrás do antigo emprego do rapaz para saber de mais informações dele, e a gente descobre que ele tá pulando de emprego em emprego durante algum tempo, e todos eles em um período muito curto. Ele já trabalhou numa mecânica, numa fábrica de automóveis, já tentou ser lutador de boxe, já tentou ser corredor de Fórmula 1, já tentou ser saxofonista, e hoje em dia ninguém sabe o paradeiro dele. Então Rumiko conta para Komori que a intenção dela ter vindo para Tóquio e encontrar o seu irmão é que a mãe dela está muito doente e que a conta do hospital está muito alta, e que a intenção era trazer o seu irmão de volta para o interior e reencontrar com a mãe dele antes que ela faleça, e também, já que ele veio trabalhar na cidade grande, se ele poderia ajudar a pagar a conta do hospital, que está muito grande, e se ela não encontrar o rapaz, provavelmente a mãe dela vai morrer, ela vai ficar com uma dívida enorme, e os dois nunca mais vão se encontrar. Então, Komori, comovido com a namoradinha dele e com o problema, ele pensa, e se eu me tornar o Homem-Aranha, prender aquele Electro que estava roubando o banco e pagar a conta dessa mulher daí? Ou seja, o Homem-Aranha, nesse universo, a motivação dele é pepeca. Quem é você? Gado de mulher! Spider-Man! No próximo assalto do Electro, o Homem-Aranha aparece bravamente para combatê-lo e perde vergonhosamente. Komori nunca brigou, nunca foi um artista marcial. Uma aranha é rápida, é forte, mas não tão rápida e forte quanto um raio. Então ele leva um pau tremendo e quase que morre. É uma das piores estreias de super-herói que eu já vi na vida. Depois de mais um assalto bem sucedido, nos é revelado o flashback e a identidade de quem é o Electro. E para surpresa de nenhum leitor experiente, é o irmão da Rumiko. O irmão da Rumiko entrou nessa depois de ter atropelado sem querer um menino e ter sido julgado com uma multa enorme que ele jamais conseguiria pagar com um trabalho normal.
E com medo de ser preso e afundar o nome da sua família, ele tentou vários outros empregos que trariam dinheiro rápido, segundo ele pensou, como o boxe, a Fórmula 1, só que ele se esquece que ser um boxeador e um corredor de sucesso leva tempo e dedicação, e ele não tinha esse tempo. Se ele não pagasse aquela multa mensalmente, ele seria preso e jogaria o nome dele na lama. Lembrando que é o Japão e o nome da família é muito importante, suicídio, honra samurai e etc. É então que o pai desse menino, que é um cientista, oferece para o irmão da Rumiko se ele quer ser cobaia de uma experiência. E essa experiência acaba transformando ele em Eletro. Só que ele não é um mutante superpoderoso o tempo todo. Ele ganha aqueles poderes temporariamente e durante esse período de tempo ele vai lá e comete assaltos. Eles acabam ali se engrandecendo com esse poder e essa experiência muito bem sucedida, e a ambição do irmão da Rumiko cresce dentro dele. Ele que já foi um trabalhador fudido, que tentou ser rico pulando de vários empregos e empregos, resolve que agora que ele é um dos caras mais fortes do mundo, que ele também vai se tornar o cara mais rico do mundo. Com a estadia de Rumiko terminando em Tóquio, Komori não conseguiu o dinheiro para ela de forma honesta. Então ele pensa novamente em se vestir de Homem-Aranha, capturar o Eletro, conseguir o dinheiro da recompensa e dar o dinheiro para sua gatinha. Um tremendo gado do cacete. Dessa vez ele se prepara mais, traça um plano e tem um enfrentamento melhor com o Eletro. O Eletro acidentalmente acaba matando o cientista que lhe dava poderes e ele entra em desespero. Se ele não tiver o cientista para desativar os seus poderes, ele vai eletrocutar qualquer pessoa que ele encostar. Ele ganhou esses poderes elétricos, mas ele não tem o poder de desligar. É temporário de certa forma. Se ele não desligar, ele vai se sobrecarregar e ele vai se tornar um Rei Midas elétrico. Sabe? É de fato uma referência à lenda do Rei Midas. Um cara que ficou tão ambicioso, que acabou ficando sozinho. Dessa vez ele não vai encostar em alguém e essa pessoa vai se tornar ouro. Mas o que adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não pode encostar nem ficar perto de ninguém? Ele então fica com uma raiva tremenda do Homem-Aranha, perde a cabeça, acaba dando um mole, leva uma porrada dele, cai num lugar explosivo e acaba sofrendo um dano muito enorme. E ele conta ali tudo o que aconteceu com ele, todas as injustiças que sofreu durante a sua estadia em Tóquio, que ele era um cara do interior, honesto e bem intencionado, só que por conta de um acidente do destino, ele acabou tendo que se envolver com coisa errada para não sujar o nome da sua família e também indenizar de certa forma a família do menino, que não tinha nada a ver ali com o acidente, e como esse mundo é injusto. Komori consegue o dinheiro da recompensa, não sei como é que ninguém perguntou se ele era o Homem-Aranha, e entrega o dinheiro para Rumiko. A Rumiko pega o dinheiro e fala: encontrei meu irmão, consegui o dinheiro, mas o que adiantou? Eu tô voltando para casa sem meu irmão, minha mãe tá doente, vai morrer em breve, eu vou estar sozinha e eu odeio esse Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha acabou com minha família e com a minha vida. Eu acho isso particularmente muito interessante. O maior clichê de super-herói é ter aquele triângulozinho amoroso idiota. O cara gosta da mulher e a mulher gosta da identidade secreta do cara. Aqui é o contrário. Eles se gostam e ela odeia a identidade dele. Eles nunca vão ficar juntos se ela descobrir que ele é o Homem-Aranha. Porque ela odeia o Homem-Aranha mesmo. Não é porque vai botar ela em perigo. Não, a vida dela já tá fodida. E como só saiu 2 capítulos isso aqui no Brasil, eu nem sei se essa mulher aparece de novo. Na segunda história, conhecemos o Araki, um nerdola gorducho da mesma sala do Komori,
que toma a iniciativa de se tornarem amigos. Afinal, são dois meninos da mesma idade, com muito em comum, solitários e muito inteligentes. Eles se tornam amigos bem rapidamente, um vai na casa do outro, eles curtem música juntos. Só que o pai do Araki é um cara muito abusivo, é um cara que briga com ele, bate nele, porque quer que o filho estude 100% do tempo. O pai do Araki, ele é dono de uma empresa de remédios e ele quer que o filho se torne o líder dessa empresa no futuro. Por isso quer tanto que o filho estude. A empresa do pai do Araki está no momento sendo atacada e destruída por um homem lagarto. Esse homem lagarto provavelmente está atrás aí de segredos industriais da empresa do pai do Araki, que está desenvolvendo aí um novo super remédio, e toda a história é contada de uma forma bem tokusatsu mesmo. Nerdzinho como o Araki é, ele fala: pai, contrata o Homem-Aranha, você viu como ele derrotou o Eletro na televisão? Eu tenho certeza que ele vai acabar com esse homem lagarto e vai salvar a nossa empresa. E o Komori escuta isso e pensa: ei, é mesmo, né? Só que o Komori, ele não tem esse senso heróico, e antes dele se vestir de super-herói e enfrentar um Kaijin que está destruindo uma fábrica e que é resistente a balas de revólver, ele fala com o Araki para visitarem um professor de química deles, que é um cara muito renomado, que conhece e estuda vários tipos de lagarto, e que ele deve saber alguma coisa, porque como o homem lagarto aparece do nada dentro da fábrica e nenhuma câmera externa pega ele, provavelmente ele é tipo um lobisomem, ele é tipo um homem que se transforma em lagarto dentro dos laboratórios da empresa do pai do Araki, e de lá ele começa o ataque à empresa que ele está pretendendo pegar-lhe alguma coisa. Durante a visita ao professor de biologia, o Homem-Lagarto aparece e sequestra o Araki. Ele se revela sendo, na verdade, o professor de biologia deles, que já trabalhou com o pai do Araki, e se o pai dele não revelar toda a verdade para o mundo, ele vai jogar o menino num tanque cheio de crocodilos. Komori se esconde, se veste de Homem-Aranha e vai enfrentar o professor dele, que também é seu amigo. Durante o embate, descobrimos que o pai do Araki já tentou assassinar aquele professor de biologia, porque eles trabalharam juntos numa expedição à floresta e ambos descobriram uma planta milagrosa que curaria o câncer. O pai do Araki queria todos aqueles créditos para ele, então tenta empurrar o professor de biologia ali num penhasco e que ele fosse devorado pelos crocodilos. Esse professor acabou sobrevivendo, acabou se afeiçoando ali aos crocodilos, e no melhor estilo vilão de One Punch Man, ele gosta tanto de crocodilo que agora ele consegue se transformar em um. Conforme o confronto se desenrola, o Homem-Aranha acaba acertando o Homem-Lagarto, que cai no tanque cheio de crocodilos, só que a transformação dele acaba se revertendo e ele acaba sendo atacado e devorado pelos crocodilos. O Araki e o pai dele estão salvos agora, e o pai do Araki comemora que ninguém jamais vai descobrir o crime que ele cometeu lá naquela floresta ao tentar assassinar aquele pobre professor de biologia. Então o Homem-Aranha fala para mim uma das frases mais célebres desse herói: se outra criatura dessas aparecer, melhor usar meu sentido de aranha para descobrir quem é o verdadeiro monstro que eu estou enfrentando. Então, o que esse Spider-Man tem em comum com outro Spider-Man que tem o Leopardon e é de Tokusatsu e é feito pela Toei? É a tragédia, meus amigos. Se a gente parar para pensar, esse quadrinho saiu de 70 a 71. Na época, a Gwen Stacy ainda não tinha morrido. A única pessoa que o Homem-Aranha tinha perdido foi o tio Ben. Então, os autores Shoichi Kegami e Kazumasa Hirai pensaram: o que o Homem-Aranha
tem de especial, além de ser um menino nerd que sofre bullying, que ganhou poderes? É a tragédia. Não é à toa que as duas versões japonesas do Homem-Aranha são povoadas de tragédias e perda. Todo capítulo do mangá do Homem-Aranha japonês, ele perde uma pessoa importante para ele. Primeiro foi um possível cunhado e a perca ali do seu amor, que odeia o Homem-Aranha. Na outra foi um professor querido de biologia. E as outras, que infelizmente eu não tenho acesso, eu sei que ele vai sempre perdendo alguém que é importante para ele. Coisa que até então não era comum, como eu disse, nas histórias do Homem-Aranha americano. Essa fórmula de tragédia se repetiu no Tokusatsu da Toei. Praticamente todo episódio morre alguém, morre criança, morre velho, morre o pai do cara que ele está ajudando, morre toda a família do menino que ele está ajudando, e o menino quase morre, e ele precisa fazer uma transfusão de sangue para o menino. Só que por conta dessa transfusão de sangue, agora o Império Maligno consegue rastrear o menino, e o menino vai morrer, então ele tem que fazer a transfusão de volta para ele, senão o menino vai acabar morrendo, e tem que mandar o menino para os parentes do interior. O Homem-Aranha japonês, tanto do mangá, tanto do Tokusatsu da Toei, são repletos de tragédia. Eles eram mais repletos de tragédia do que o Homem-Aranha americano. O Homem-Aranha americano, até ali 73, que foi pouco depois do lançamento desse mangá e antes do Tokusatsu, ele teria perdido apenas o tio Ben, o sogro, que é o Capitão Stacy, e a Gwen Stacy. Nada comparado com os dias de hoje, que o Homem-Aranha já perdeu o tio, a namorada, o casamento pro diabo, os amigos que eram da época da escola, o clone, os pais, a tia umas 2 ou 3 vezes, e por aí vai, né? A gente sabe a putaria que é que o Homem-Aranha sofre hoje em dia, e não sei como é que ele ainda não se tornou um super vilão que nem a Wanda. O mangá do Homem-Aranha, infelizmente, só saiu 2 capítulos aqui, e esses 2 capítulos são referentes ao primeiro volume do mangá. Eu só tenho essa versão encadernada aqui, junto com o mangá do X-Men, que também só saiu aqui o primeiro volume, e que é uma adaptação em mangá dos 2 primeiros capítulos daquele desenho lá de 1992. O mangá ele só adapta a primeira temporada do desenho e não acho lá tão interessante assim. Infelizmente, o mangá do Homem-Aranha não saiu completo nem nos Estados Unidos. Ele só tem 8 volumes, mas ele nunca vendeu bem em lugar nenhum, mesmo tendo um desenhista muito renomado, muito famoso mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, tendo um roteirista muito bem renomado. Eu acho esse mangá excelente, mas ninguém se arrisca a lançar. Essa versão encadernada aqui tem 368 páginas e custou na época R$ 6,90. Hoje isso aqui ia custar R$ 69. Seria muito interessante se a Pipoca Nankin tivesse o culhão de trazer isso no formato que eles lançaram o Spectreman. Eu não gosto desses mangá gourmetzão caro pra caralho, mas eu tenho que dizer que isso aqui é um trabalho excelente, muito bom mesmo. Isso aqui valeu realmente o meu dinheirinho, e eu acho que é o único tipo de formato que esse mangá conseguiria sair e vender bem aqui. Um formato de luxo, nesse formato meio Shogun, meio de mangá importante pra caramba, que você tem que ler e tem que ser gourmetzão. E se saísse, mesmo caro, pelo Pipoca Nankin, eu comprava. Agora, se saísse pela Panini, a R$100, Omnimbus, meu amigo, aí eu não ia comprar não. Bom, gente, é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Se não gostou, manda pra quem você não gosta, pra passar raiva também. E esse é um dos vídeos que eu prometi da série do Homem-Aranha. Eu vou trazer mais, tem mais 2 gravados. Tem um que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar e que você vai ficar muito surpreso. E bom, confere aí os outros vídeos do canal e
Gently, pardon!